Emoções e distanciamento social. Como ajudar as nossas crianças? Então, o que a gente vai falar na live de hoje? Primeiro, a gente vai falar o que o distanciamento social pode provocar nas nossas crianças. É importante a gente entender, né? O que tudo isso, toda essa mudança pode provocar ali nos nossos pequenos, tá? Segundo ponto da nossa live de hoje. Por que as emoções podem sair do controle? Afinal, né, existe emoção boa, emoção ruim? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E, por último, e também muito importante, claro, nós vamos falar então como ajudar as nossas crianças no dia a dia, tá? Então, o que a gente pode fazer em casa para ajudar os nossos pequenos? E aí, nesse tópico, é que eu vou contar aqui o presentinho que eu preparei para vocês para ajudar as crianças, viu? A Marlene já colocou aqui no Face, presente, oba! Isso mesmo, hoje tem presente para todos vocês que estão aqui comigo, tá certo? Vamos lá então? Deixa eu tomar um golinho de água pra gente então começar. Tudo bem com o som aí, pessoal do Face? Que tava o eco, como que tá agora? Acho que ou melhorou ou tá dando pra levar, né? Mas vamos lá, pessoal. Bom, vou fazer uma rápida apresentação, né? Porque tem gente aqui que ainda não me conhece. Meu nome é Aline Sartori, eu sou psicóloga e eu sou apaixonada por cuidar da saúde emocional das pessoas, né? E a minha paixão pelas crianças começou muito cedo, né? Minha paixão pelo universo infantil, pelo desenvolvimento infantil, começou bem cedo na minha vida, né? Então, como eles se desenvolvem, como aprendem, como eles interagem, são temas que sempre me despertaram muito o interesse. Então, por isso, eu dediquei os meus estudos, né? Dediquei o meu trabalho para trabalhar com as crianças e adolescentes. Então, eu atendo, né, crianças e adolescentes na clínica e também realizo orientação aos pais e às famílias, né? Muitos me procuram com dúvidas na criação dos filhos, o que fazer para melhorar algumas situações, e eu também realizo esse trabalho na clínica, tá certo? Mas então, vamos lá para o nosso tema de hoje. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui, acho que agora vai ficar melhor aqui no Instagram, tava meio torta a câmera. Mas vamos lá. Desculpa. O que o distanciamento social pode provocar, então, nas nossas crianças? O que acontece com os pequenos, então, nesse momento? O que está acontecendo, né? É importante a gente pensar que, de repente, as nossas crianças, elas foram arrancadas da sua rotina. E foi bem assim, né? Em um dia elas estavam indo para a escola, tudo certo. No outro dia não tinha mais aula, não tinha mais escola, não tinha mais professor. Muitos pais, muitas mães começaram a trabalhar em casa, né? Começaram a trabalhar remotamente. E aí essas crianças perceberam isso. Muitas crianças deixaram de visitar os seus avós, deixaram de visitar alguns parentes devido, né, ao distanciamento social, devido ao grupo de risco dos avós e tudo mais. E foi assim, do dia para a noite, né? E tudo isso na cabecinha das crianças e eles ouvindo coronavírus, 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 né? E na cabecinha deles, eles vão criando também uma história do que tá acontecendo, né? De repente, o que mudou. E isso mexe muito com a cabeça das crianças, né? Porque de repente eles estão presos em casa, né? Presos no sentido de não poder ter a rotina normalmente. E ficam falando aí de um inimigo invisível, porque é um vírus que você não vê, e toda hora lavar as mãos, e a criança fica um pouquinho perdida, fica um pouquinho amedrontada. Afinal, a gente está falando de um vírus, e tem muitas famílias que infelizmente tiveram perdas e perdas de vidas, né? Perderam parentes, perderam amigos para essa doença. E as crianças, elas estão passando por tudo isso junto com a gente. Elas não estão imunes, né? Elas não estão em outra atmosfera. Pelo contrário, elas estão presenciando,
Elas estão presenciando os pais mais quietos, os pais preocupados, né? Nós sabemos também que, infelizmente, muitas famílias perderam os seus empregos, né? E aí vem uma preocupação, ou mesmo aquelas famílias que não tiveram esse problema com o emprego, as crianças percebem os pais mais preocupados, afinal, né, a gente se preocupa em não pegar o vírus, ou então em se proteger e tudo mais. Então as crianças percebem. Não pensem que elas não percebem, elas percebem, tá? E a Lucimar tá me perguntando aqui no Instagram, até mesmo uma criança de 3 anos, sim, Lucimar, ela percebe. Ela não vai ter o entendimento do que tá acontecendo, mas que a rotina mudou, que o papai, que a mamãe, que a vovó ali, quem mora com ela tá diferente, elas percebem. E aí é que tá o grande problema. Justamente por as crianças perceberem que algo mudou, mas ainda não conseguirem entender o que é isso ou perguntar de fato o que está acontecendo, é que mora o perigo. Porque aí dentro delas as emoções vão se aflorando, elas não sabem exatamente o que estão sentindo, e aí elas podem desenvolver outros problemas devido a isso, tá? Então é importante a gente pensar que todo esse cenário contribui sim, tá? Para as emoções mais fragilizadas das nossas crianças. Outra coisa também que o distanciamento social tem provocado, principalmente nas crianças aí na faixa dos 3 até mais ou menos os 6 anos de idade, é que a rotina deles mudou muito, né? Então essas crianças tinham aquela rotina mais quadradinha de ir para a escola, muitos frequentavam a creche, passavam o dia lá, e aí eles tinham horário para tudo e do nada eles não tinham mais nada, né? Então todas essas mudanças aí, e ainda mais quando a gente fala de um vírus, quando a gente fala de morte, quando a gente fala de doença, tudo isso nessa faixa etária dos 3 aos 6 anos, as crianças têm um poder imaginativo incrível. Então elas juntam coisinhas que elas vão escutando. Então, por exemplo, elas ouvem muito falar do coronavírus. Aí elas ouvem falar também, às vezes assim, a TV ligada, elas passam e ouviram falar que tem pessoas que morreram, que esse vírus é ruim, que esse vírus é muito forte. Na cabeça delas, elas vão imaginando tudo isso. Porque elas não sabem o que é um vírus, o que é uma doença, mas elas vão imaginando. E na cabeça elas podem criar um grande monstro. Elas podem criar uma história fantástica ali para poder entender tudo isso, para poder lidar com tudo isso, tá? E outra coisa importante também, algo que mudou muito na rotina deles, é que essas crianças, principalmente as menores, elas tinham, principalmente na escola, muitas atividades físicas, onde elas corriam, onde elas exploravam, mexiam, né, com elementos da natureza, brincavam com outras crianças, brincavam com brinquedos diferentes, e aí do nada também foi retirado tudo isso da rotina delas, tá? E se a gente pensar que nessa fase, né, dos 3 aos 6 anos, é a fase mais importante ali do desenvolvimento, né? Aliás, vou fazer já um spoiler aqui. Eu não tenho certeza se eu programei para janeiro ou para fevereiro. Eu vou ficar devendo a data, porque agora realmente eu não estou me recordando bem, mas eu acho que é para fevereiro. Eu estou preparando uma série de vídeos falando sobre o desenvolvimento e eu vou falar por faixas etárias. Então eu vou falar lá dos 2 aos 4 anos, dos 4 aos 6 anos. E lá eu falo muito assim, né, sobre o desenvolvimento do cérebro dos nossos pequenos, como estimular e tudo mais. E já adianto que essa faixa etária, né, até os 6 anos, é uma fase muito importante, porque as crianças estão desenvolvendo o cérebro, é a melhor fase do desenvolvimento cerebral do ser humano, é a melhor fase para aprender. E aí, do nada, essas crianças foram colocadas dentro de casa e foi retirado toda essa rotina que elas tinham normalmente, tá? E também, como eu falei, né, elas estão gastando menos energia, porque antes elas corriam mais, elas brincavam mais, e agora elas estão mais em casa, né? Muitas pessoas moram em casas pequenas, apartamentos, e não tem como, às vezes, a criança gastar tanta energia, tá? Então, tudo isso, olha só quantas mudanças o distanciamento social provocou nas crianças, tá certo? E aí, o que começa a aparecer também?
os sinais de ansiedade. Eu já tô vendo aqui que a Lucimar colocou, né, que a minha filha fica muito agitada, né? As crianças estão ficando mais agitadas, estão ficando mais ansiosas, né? E também isso pode ser sim devido ao distanciamento social, devido a esse isolamento tudo, tá? E aí começa, porque como eu falei na semana passada sobre a ansiedade infantil, a criança não sabe, né, muito bem explicar o que ela tá sentindo, só que o corpo dela começa a demonstrar que alguma coisa tá errada. Então ela começa a se queixar muito de dor de cabeça, dor de barriga, ela pode ter alguns comportamentos regressivos, como por exemplo, voltar a pedir chupeta, uma criança que não usava mais chupeta, pedir para dormir novamente com os pais, uma criança que já dormia sozinha. Então tem vários, até mesmo no desfraude, né, as crianças menores aí, elas podem regredir, voltar a fazer xixi e cocô nas calças. Então isso é normal, tá? E isso pode ser sim alguns sintomas de que essa criança, ela tá com dificuldade de lidar com as emoções, ela pode até estar desenvolvendo alguns sintomas de ansiedade. Então são sinais importantes para a gente observar, principalmente essa regressão que eu falei, né, nos comportamentos, coisas que elas já faziam bem e começam a regredir, são coisas importantes da gente ficar atentos, tá bom? Outra coisa, né, que eu sempre falo, mas eu preciso repetir porque é muito importante. O limite do uso de telas, né? Eu sei que aumentou o uso de telas por parte das crianças, porque elas estão mais em casa. Como eu falei, nem sempre tem um espaço para elas correrem e brincarem livremente, então isso acaba assim fazendo com que elas fiquem mais tempo na televisão, no tablet, no videogame e tudo mais. E nós sabemos, eu já falei para vocês, que o ideal é que as nossas crianças tenham até 1 hora de exposição a telas por dia. Só que eu sei também que muitas crianças estão estudando pelas telas, porque as escolas estão fornecendo as aulas remotamente também. Então isso também é mais um fator para deixar as nossas crianças ansiosas e que veio também devido aí ao distanciamento social, né? Outra coisa, gente, as crianças, é muito comum, e eu já peguei na clínica, crianças com medo do coronavírus. Medo, como eu falei para vocês, eles ouvem tanto falar disso e a minha vida mudou, eu não posso ver minha avó, eu não posso ver os meus amigos, e esse coronavírus é mau, esse coronavírus pode matar. Isso desenvolve dentro deles medo, né? E isso também, quem tem medo vive ansioso, porque quem tem medo vive sempre alerta, vive sempre olhando, procurando um perigo, tentando se proteger. Então, a gente também precisa pensar sobre isso, tá certo? Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei sobre o que o distanciamento social pode provocar nas nossas crianças, né? Bom, como eu falei, né, os pais, as crianças veem também os pais um pouco mais agitados, um pouco mais ansiosos, e isso elas também sentem, elas também percebem e também podem desenvolver comportamentos assim, tá bom? E outra coisa, né, gente, uma coisa que eu tô reforçando aí nos últimos dias, as crianças, elas não sabem ainda como nomear o que elas estão sentindo. E isso é importante que os adultos, que nós adultos estejamos atentos para que a gente possa ajudar essas crianças, tá certo? Mas agora me contem, vocês têm observado uma mudança de comportamento nos seus filhos aí depois, né, devido a esse distanciamento social? A Lucimara aqui falou que a filha fica muito agitada, ela já era agitada e agora está pior, então isso já é uma mudança, né? O que ela está observando no comportamento da filha. Quem mais? Mais alguém observou uma mudança aí no comportamento das crianças? Ou isso que eu falei, vocês também perceberam? Elas mais ansiosas, se queixando mais de dor de cabeça, de dor de barriga? Como que é? Me contem aí nos comentários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Elizabeth marcou aqui 2 pessoas, que bom, convidando, né?
Gilmar, boa noite. Como você está? Estou bem, Gilmar. Bem-vindo, boa noite. Deixa eu ver aqui no Instagram. A Lucimar falou, né, que a filhinha dela já estava ansiosa e agora está pior. Pois é, enquanto vocês vão contando aí como que tá, como que estão as crianças aí de vocês, vamos então dar seguimento aqui. O nosso próximo tópico é sobre as emoções, né? Por que então que as nossas emoções saem do controle? Né? O que que acontece? Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho o que que é uma emoção. Emoção, ela é uma reação natural do nosso corpo, tá? Então, o que que significa isso? A gente não tem controle sobre as nossas emoções. Aquele controle assim, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir tristeza. Não é possível eu ir lá e apertar um botãozinho assim, dizendo que eu não quero sentir aquilo. Então, não dá. Mas as emoções, elas são importantes para nossa sobrevivência. Por exemplo, porque elas geram mudanças, né, no nosso organismo, como aumento dos nossos batimentos cardíacos, sudorese. As nossas pupilas podem se dilatar, por exemplo, quando a gente se vê numa situação de perigo. Podemos sentir ânsia de vômito, enjoo e por aí vai. As emoções podem provocar diversas alterações fisiológicas no nosso organismo. E isso é bom, porque, como eu já falei, se eu tiver em uma situação de perigo, isso tudo vai me ajudar a fugir, a me defender ali do problema, né? Então, as emoções, elas são importantes para nossa sobrevivência. Porém, quando as emoções elas ficam muito acentuadas e fogem muito do nosso controle, elas podem então se tornar um problema, porque aí foge do nosso controle e a gente não consegue mais lidar com isso, tá certo? Então, como eu falei, a emoção ela é automática, a gente não tem um controle ali de quando ela vai começar ou de quando ela vai terminar no nosso corpo. Porém, a chamada inteligência emocional nos ajuda a criar estratégias para lidar melhor com as emoções e para nós não ficarmos reféns dessas reações que eu falei para vocês, né? Dessas explosões emocionais, por exemplo, por exemplo, explosões de raiva ou uma tristeza profunda, ou excesso de alegria, que é a chamada euforia, que também me tira da realidade. Tudo isso eu consigo controlar e eu consigo manejar através da inteligência emocional, tá certo? Deixa eu dar aqui boa noite para Fernanda, que entrou no Instagram, para Claudete também, bem-vindas, viu? Boa noite, meninas. Pois bem, gente, quando uma pessoa tem dificuldade para lidar com uma emoção, ela pode perder totalmente o controle. Tem um exemplo legal para a gente entender um pouquinho assim das emoções, que é chamado o potinho das emoções. Não sei se vocês já ouviram. Quem trabalha com criança já deve ter ouvido aquela história que se chama O Monstro das Cores. O que é o potinho das emoções? Aliás, essa história, O Monstro das Cores, é um livro muito bacana para ler para as crianças, para trabalhar as emoções com os pequenos. Os potinhos das emoções seria mais ou menos assim. É como se nós tivéssemos potinhos para cada emoção. Então, eu tenho lá o meu potinho da alegria, o meu potinho do medo, o meu potinho da tristeza, o meu potinho da raiva, o meu potinho do nojo. E aí, tem pessoas que sabem lidar melhor com as emoções. Então, o potinho dessa pessoa é pequeno. Ele vai lá, ele vive uma situação emocional, mas ele não se altera tanto, ele consegue controlar. Então, aquele potinho é pequeno, ele não coloca muita coisa ali dentro. Tem pessoas que são mais intensas e que vivem as emoções com mais intensidade. Então, o potinho dessas pessoas é maior. Então, quando essas pessoas vivem uma situação emocional, geralmente é mais intenso e elas colocam mais coisas dentro desse potinho e ele fica maior, mais cheio. É um problema? Qual é certo e errado? Não tem certo e errado. Aí as emoções é algo muito subjetivo, algo muito particular de cada um. Então, tanto a pessoa que tem o potão das emoções como a pessoa que tem o potinho, ela precisa aprender a lidar. Porque nos dois casos pode ter problemas. Por exemplo, a pessoa que tem o potão, ela pode ser aquela pessoa tão intensa, que também se abala muito fácil, ou que é algo assim, às vezes pequeno,
abala ela e abate de uma maneira muito forte, e aí ela fica muito depressiva, fica muito chateada. A pessoa que tem o potinho muito pequeno também, que parece que não vive as coisas com intensidade, que parece que não sente muito as coisas, também pode ter dificuldades, por exemplo, de se expressar e também até de valorizar alguns momentos e de viver com mais qualidade de vida. Então, se você é intenso ou não, se o seu potinho é grande ou pequeno, não tem problema. A questão é saber lidar, é aprender a lidar. Se eu sou uma pessoa mais intensa, eu preciso aprender a lidar com isso. Porque se eu for intensa em todos os momentos da minha vida, eu não vou aguentar, vai ficar muito pesado, não vai dar certo. Se eu sou uma pessoa muito fria, eu também preciso aprender a lidar com isso. Porque também se eu for fria em todos os momentos da vida, eu posso me tornar uma pessoa mais solitária, mais isolada. Então, deu para entender? O segredo está no controle, em aprender a lidar, em criar estratégias, tá certo? E aí aqui, né, exatamente aqui com esse exemplo do potinho, que eu gosto de ilustrar muito bem a inteligência emocional. Porque a inteligência emocional é a interpretação que eu dou para as minhas emoções, tá certo? Porque, gente, vocês com certeza já perceberam que às vezes um momento ele pode ser visto de um jeito para uma pessoa e de um jeito completamente diferente para outra pessoa, tá? Por quê? Cada um interpreta esses momentos e interpreta as suas emoções de uma maneira diferente, tá? E aqui é o que é a chamada inteligência emocional. A inteligência emocional é um termo que parece que ficou até um pouco mais, como que eu posso dizer, mais moderno, né? As pessoas estão falando mais desse termo. Uma coisa, é bom, né? Por um lado é muito bom, mas é sempre bom também a gente entender para a gente ter certeza do que nós estamos falando, tá certo? E claro, né, gente, se a gente começa desde cedo ali com as nossas crianças a trabalhar tudo isso, a ensinar tudo isso, as chances delas crescerem e se tornarem adultos mais saudáveis emocionalmente aumenta consideravelmente, tá certo? Eu não vou me estender muito aqui na questão das emoções, porque as emoções é algo que eu estudo muito. Se eu fosse ficar falando aqui, a gente ia virar à noite. E a gente tem mais coisas aqui para falar sobre o nosso tema mesmo, né, das nossas crianças. Mas eu também tenho, para quem ainda não assistiu, uma série lá no YouTube completa sobre emoções. Eu falo sobre as 5 emoções básicas. E tem um vídeo também que eu falo sobre emoções e sentimentos, qual que é a diferença. Então, quem quiser também se aprofundar um pouquinho mais, dá uma conferida lá, tá certo? Tem uma playlist lá sobre as emoções, é só vocês conferirem, tá certo? Acho que deu pra gente entender um pouquinho mais aí sobre as emoções, uma introdução rápida aí sobre as nossas emoções básicas. Só lembrando, né, nós consideramos 5 emoções básicas, que é alegria, medo, tristeza, raiva e nojo. Tá? E tem a empatia, que seria você se colocar no lugar do outro, né? Associado ali ao amor, que também é algo importante para a gente ter uma saúde emocional, tá certo? Bem-vindo, Camargo Lucentini, ou não sei se é um homem ou uma mulher, mas bem-vindos e boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai entrar então no tópico de como então nós podemos ajudar as nossas crianças nesse distanciamento social. Na prática, o que fazer, tá certo? Deixa eu tomar mais um golinho de água. Eu já vou mostrar para vocês também o presentinho aqui que eu preparei para vocês hoje, tá bom? Vamos lá então. Eu preparei 5 dicas pra gente ajudar os nossos pequenos aí com esse distanciamento social. Antes de eu falar as 5 dicas, é importante a gente pensar que criança precisa de tempo, né? A criança ela já demanda tempo normalmente. Nesse período de dificuldade, nesse período de mudanças, a criança precisa muito mais da gente. Ela precisa de muito mais do nosso tempo, da nossa dedicação, tá certo? Então pensem nisso. Como eu falei que a cabecinha deles fica confusa, eles criam várias histórias mirabolantes dentro da cabecinha deles, a gente precisa ajudá-los, a gente precisa conversar, a gente precisa entender o que está acontecendo com eles.
Então eu preparei aqui 5 dicas, que são 5 cuidados que nós devemos ter com as crianças para ajudá-los também nessa época aí de distanciamento social e ajudá-los a lidar melhor com as emoções, tá certo? Primeiro, gente, é importante cuidar do sono da criança, tá? Então, como mudou tudo, a rotina, reveja tudo isso, monte uma rotina nova que priorize o bom sono da criança, que ela tenha qualidade de sono, tá? Então, estipule horários de deitar, horários para acordar. E se a criança acordar durante a noite ali, que ela teve um sonho ruim, teve um pesadelo, acordou assustada, acolha essa criança, acalme, deixe o ambiente mais tranquilo. Então, quando estiver perto da criança e dormir, se ela está acostumando a ter muitos pesadelos, não deixe ela ver algo muito agitado, um desenho, um filme agitado, porque isso vai repercutir no sono e ela vai ter um sono mais agitado. Pelo contrário, coloque coisas calmas, músicas calmas, diminua as luzes do ambiente, tudo isso vai propiciar um sono mais tranquilo. E é importante que a criança tenha uma boa qualidade de sono, porque isso está totalmente ligado à ansiedade e à agitação, tá? A criança que tem uma baixa qualidade de sono, ela é agitada, ela é ansiosa. E nem sempre a qualidade de sono está associada ao tempo que essa criança dorme. Tem muita criança que fica ali, dorme 8, 9, 10 horas seguidas, porém ela acorda muito. Ela tem um sono agitado. Sabe aquela criança que deita com a cabeça no travesseiro e acorda, ela tá do outro lado da cama com as pernas para cima, toda torta? Isso é um sono agitado. Então pode ser que essa criança está dormindo por muitas horas, mas o sono dela pode não estar bom, pode não estar com qualidade, tá certo? Então é importante a gente observar isso. Segundo cuidado, cuide da alimentação da criança. Isso, né, gente, eu já falei na live da ansiedade, eu preciso repetir porque é muito importante. Por quê? Em casa nós tendemos a relaxar um pouquinho mais com a alimentação. Nós estamos em casa, às vezes a rotina fica um pouco mais tranquila, dependendo da situação, né? E isso pode nos levar a comer mais gorduras e açúcar, tá? E como eu falei lá na live da ansiedade também, esses dois alimentos, eles deixam as crianças mais ansiosas e mais agitadas. Então é importante evitar, é importante controlar, principalmente à noite, tá? Então, açúcar e gordura precisa ser controlado. Crianças pequenas precisam ser muito bem acompanhadas aí na sua alimentação, tá certo? Terceiro cuidado, cuide do físico, tá? Como assim? A criança, ela precisa gastar energia. Lembra que eu falei que a criança tá mais em casa, na escola ela corria mais, ela brincava mais, ela tinha mais oportunidades de queimar energia ali, de gastar energia? Pois é, em casa ela está acumulando energia. Então é importante que a criança realize algum tipo de atividade física. Ai, mas eu moro em apartamento, eu moro em casa, é muito pequeno, é difícil. Eu entendo. Então pense na tua rotina, o que você consegue fazer? Ah, eu consigo dar uma volta no quarteirão, vou colocar minha máscara, tudo bonitinho aí para continuar os cuidados, né, contra o coronavírus. Eu consigo dar uma volta no quarteirão, a criança talvez ir com a bicicleta, ou talvez ir andando, ir com uma bola, não sei. Já é alguma coisa. Ou então eu consigo, na minha casa, mesmo sendo pequena, montar uma pequena gincana ali da sala para a cozinha e fazer essa criança pular de um pé só, fazer ela girar, fazer ela imitar um sapinho, que é aquele que eles abaixam e levantam. Tudo isso são tipos de atividade física. Nem sempre eu preciso ter um espaço imenso para que a criança pratique uma atividade física, né? Às vezes na própria sala ali eu posso dar alguns comandos, brincar de o mestre mandou e fazer essa criança se movimentar. Aliás, isso vai ajudar ela dormir melhor, porque ela vai se cansar, e também vai ajudar na alimentação, porque ela vai ter mais apetite, tá certo? Então é importante a gente pensar nisso. Quarto cuidado, cuide das interações. As crianças, elas sentem saudades, elas sentem falta, tá certo? Elas sentem falta de conviver com os amigos, com os professores, com a família. Então é importante promover alguns encontros,
virtuais, né? Porque a gente sabe que ainda não dá para voltar tudo ao normal, mas para que essa criança converse. Então não é aquela coisa que eu tô falando aqui com alguém, dá um oi aqui para sua tia, manda um beijo aqui para sua avó. Não, é ligar para que essa criança converse com alguém. Ela vai ligar pro amiguinho, vai ligar para a avó, para a tia, não tem problema, mas que ela tenha a oportunidade de sentar e conversar. As crianças gostam de conversar e elas precisam conversar, tá certo? Então também é importante a gente pensar sobre isso. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que tem de comentário pra gente ir pra nossa quinta e última dica. Lucimar, eu faço tudo isso e ela acorda toda hora. Do sono. Esta que você falou aí é totalmente a minha filha. Então, Lucimar, se você já tá fazendo a rotina do sono, tá preparando o ambiente e ela continua acordando muito, ela continua ansiosa, é importante investigar o que ela tá sentindo, então conversar. Filha, o que você acha disso? Você tem medo do quê? E deixar ela ir falando, deixar ela ir trazendo. O que você pensa disso? Você sente falta da escola? O que você acha de ficar em casa? Esse tipo de pergunta, de acordo com as respostas que ela for te dando, você vai entendendo o que está acontecendo na cabecinha dela, o que às vezes... Será que é um medo que ela está sentindo e que está despertando ela durante a noite? Será que é ansiedade mesmo, que eu vou ter que investir pesado ali na alimentação e numa rotina mais regrada para ajudar ela a lidar melhor com a ansiedade? Tá? Então é legal fazer uma investigação um pouquinho mais profunda aí para entender melhor, tá certo? E a nossa quinta e última dica, gente, cuidar das emoções das nossas crianças, né? O impacto psicológico dessa pandemia impacto psicológico da pandemia nas crianças depende muito da reação dos adultos. Como eu falei, se o pai tá mais nervoso, se a mãe tá mais ansiosa, o que vai acontecer com a criança? Mais nervosa e mais ansiosa, tá? Lembrem-se que as crianças, nós adultos somos espelhos para as crianças. Então elas olham pra gente e reproduzem os comportamentos. Então é importante, primeiro de tudo, eu tô achando meu filho super agitado, a minha filha não para de falar, ansiosa. Será que eu tô assim? Será que eu tô acelerada quando vou conversar com a criança? Será que eu tô acelerada quando vou pedir, quando eu espero algo dessa criança? É importante a gente pensar sobre isso antes de cobrar dos pequenos, tá? Porque às vezes eles só podem estar reproduzindo o que nós mesmos estamos fazendo, tá certo? Então é importante a gente pensar sobre isso. E outra coisa aqui que eu estava até falando para a Lucimar, né, na pergunta dela. Deixem as crianças falar. Elas precisam falar o que elas estão sentindo. Então não ofereça um monte de resposta pronta. Até teve um vídeo que eu coloquei essa semana que eu dei esse exemplo, né? Então, assim, a criança chegou lá com um brinquedinho em casa, um brinquedo que não é dela. Um exemplo, assim, de um momento quando elas estavam indo para a escola. Aí eu dei um exemplo de como, então, conversar com essa criança. Ao invés de você já chegar, não, esse brinquedo não é seu, você tem que devolver, tá errado, isso que você fez é muito feio, isso não se faz. Eu já dei todas as respostas, isso é errado, isso é feio, você tem que devolver. Eu já falei tudo que ela precisa fazer. Mas eu não dei a oportunidade dela entender e dela pensar por que isso é errado, por que isso é feio e por que ela tem que devolver o brinquedo. Tá? Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente enche a criança ali, é isso que você vai fazer, pá. Aí você vira, provavelmente quem convive com criança já passou por isso. Você fala, é isso que você vai fazer. Aí você vira pra criança, você entendeu? Entendi. Aí ele repete bonitinho tudo que você falou. Aí você fala, por quê? Não sei. Você mandou, eu vou fazer. E a criança precisa entender. Por quê, gente? Nós adultos fazemos muito melhor, fazemos muito mais bem feito aquilo que nós entendemos, aquilo que nós vemos sentido. Se a criança não entendeu nada, não fez sentido, ela não vai se esforçar para fazer aquilo, ela não vai se dedicar para aquilo. Tá? Então é importante. Então como seria a pergunta nesse caso? Até eu coloquei lá no vídeo, né? Nesse caso da criança que chegou com o brinquedo.
faz a criança entender a situação como um todo, porque eles não têm ainda essa capacidade desenvolvida, né? Essa capacidade de visualizar o todo da situação vem depois, conforme eles vão crescendo. Então fala assim para a criança: olha, esse brinquedo aqui é seu? Ah, não, não é meu, eu achei, eu peguei e tal. Nossa, o que será que o dono desse brinquedo vai sentir quando ele for procurar e não encontrar? Será que ele vai ficar feliz? Será que ele vai ficar bravo? Ou será que ele vai ficar triste? Aí deixa a criança responder, ela vai pensar. Já pensou se fosse o seu brinquedo, você começasse a procurar e não encontrasse e descobrisse que alguém pegou? Você ia gostar? Então faz a criança pensar sobre isso. O que você acha que tem que fazer nessa situação? Você acha que você tem que ficar com esse brinquedo? Entenderam? Em vez de eu chegar com todas as respostas, eu faço a criança me dar essas respostas. É claro que com a nossa ajuda. Afinal, nós estamos aqui para isso, para ajudá-los, né? Então, com a nossa ajuda, a gente vai conduzindo para que essas crianças entendam e cheguem, então, nessas respostas e na melhor forma de agir. Tá certo? E então, né, gente, como cuidar das emoções? Aí falei sobre o adulto, falei sobre como fazer as perguntas certas. E também é importante a gente criar formas divertidas, né? De formas lúdicas, criativas, de lidar com as emoções. E aí entra o presente que eu prometi para vocês, tá certo? Eu preparei para vocês um e-book aqui bem curtinho, gratuito, com o emocionômetro, tá? E eu vou ensinar para vocês como montar. Eu vou mostrar aqui para vocês o emocionômetro que eu uso em consultório. Deixa eu mostrar aqui primeiro no Face e depois eu passo ali para o pessoal do Insta, ó. Tá vendo? Então, aqui tem todas as emoções. Deixa eu mostrar aqui agora pro pessoal do Instagram. Esse daqui meu, ele já tá encapado bonitinho, né? Porque ele já tá todo montadinho. Então, esse aqui é o emocionômetro. Como que funciona? Aqui no começo, você vai pôr o nome da sua criança, tá bom? E aí, aqui tem a alegria, a raiva. Acho que aqui pega as duas câmeras. O medo, a tristeza e o nojo. Então, as nossas 5 emoções básicas. Então, o que vocês vão fazer? No e-book que eu vou mandar para vocês, eles não estão coloridos, eles estão para colorir, para a criança colorir. Então, vocês vão imprimir as imagens, vão dar para as crianças colorirem. Depois que elas pintarem todas as fichas das emoções, vocês vão pedir para que elas descrevam situações que elas já perceberam com essas emoções. Então, por exemplo, vai lá. Alegria. Ai, me conta aí um dia que você sentiu muita alegria. Ah, eu fiquei muito feliz aquele dia que a gente foi no parquinho. Por quê? O que aconteceu naquele dia que te deixou feliz? O que te fez ficar tão feliz? O que tinha lá no parquinho que te deixou tão feliz? E aí você vai fazendo isso para todas as emoções ali das fichas, tá? E aí, pessoal, depois disso, vocês também podem contar algumas histórias, né? Fazer histórias com as crianças que peguem essas emoções. Então, sei lá, cria um personagem. Ai, gente, olha, um dia eu tava passeando no parque e eu encontrei a alegria. E ela me contou isso, isso e isso. E depois eu encontrei o medo. E aí, com isso, vocês vão entrando no imaginário. Deixa a criança te ajudar a criar a história. Tudo isso você está ensinando o que são as emoções, o que eu sinto quando eu tô alegre, quais são as minhas expressões, que também vocês podem fazer isso. Ah, vamos brincar agora. Vamos imitar a alegria? Como que é o rosto da alegria? Como que é o rosto do medo? Como que é o rosto da tristeza? Então as crianças vão aprendendo a reconhecer as emoções também nas nossas expressões. E elas vão aprendendo a nomear o que estão sentindo. Ah, então quando eu tô com a carinha assim triste, meio cabisbaixo, quando eu tô chorando, eu tô sentindo tristeza. O que eu faço para lidar com a tristeza? Eu posso chorar, porque isso vai aliviar um pouquinho o meu coração. Eu posso também pedir ajuda. E aí entra o papel do adulto, né? Vocês vão falar, olha, quando a gente sente medo, a gente pode fazer isso e isso para resolver. Quando a gente sente muita raiva, a gente pode fazer isso e isso para resolver. E aí as crianças vão aprendendo formas
de lidar então com as emoções, tá certo? Bom, tá certo. Aí então as crianças coloriram os desenhos, vocês já trabalharam aí, fizeram historinhas, brincaram com as expressões, fizeram tudo isso aqui que eu falei pra vocês. Não se preocupem que tudo isso aqui, o passo a passo e as instruções, vai estar no e-book, tá? Fiz tudo isso, aí vocês vão montar do jeitinho aqui que eu montei. Vão recortar e vão montar esse emocionômetro, tá? E vocês vão colar num lugar visível da casa. Então, de preferência, onde é o quartinho da criança. Coloca lá na parede, num lugar que a criança tenha fácil acesso. Aí, toda vez que a criança tiver com algum tipo de dificuldade para lidar com alguma emoção, vocês vão levar ela lá no emocionômetro e vai falar para ela: olha, me mostra, o que você está sentindo? Ah, é isso aqui. Ah, você está sentindo raiva. Tá bom, o que está acontecendo dentro de você? E aí vocês vão trazendo, né? Vão ajudando essa criança a colocar em palavras o que está aqui dentro. Por que a criança faz birra? Por que a criança se joga no chão? Porque ela tá com desconforto aqui dentro que ela não consegue explicar. Então a gente tem que ajudar ela a fazer isso virar palavras, tá certo? Aí eu não peguei aqui, eu esqueci, mas aí vocês podem pedir para a criança marcar, colocar um pregadorzinho assim do lado, na emoção que ela falou que tá sentindo, e deixa lá o pregador. No dia seguinte, quando tudo aquilo passou, a raiva passou, vocês vão lá e mostra para ela: olha, lembra que ontem você colocou o pregador aqui na raiva? Você tava bem bravo, né? Nossa, e aí, você melhorou? O que você fez para ajudar? O que foi bom? O que não foi? Ah, você jogou o brinquedo no chão, foi bom, quebrou seu brinquedo. Aí vocês vão refletir sobre aquele comportamento. A criança vai estar mais calma, já vai ter passado, e vocês vão refletir, e a criança vai perceber que as emoções mudam. Ontem ela estava com raiva e agora pode ser que ela coloque o pregadorzinho ali na alegria, tá certo? Esse é o presente. Vou só mostrar aqui rapidinho para vocês, é assim que ele vai, ó. Então aqui, vai ter as instruções, bonitinho, tudo isso aqui que eu expliquei. E aí a versão para colorir, tá? Deixa eu mostrar aqui pertinho no Insta e aqui no Face, pra cá, tá? E aí vocês vão pedir para as crianças colorirem e fazer um desenho aqui no meio do que a deixa alegre, vai fazer isso para todas as emoções, tá? Quem quiser ganhar esse e-book, é gratuito, é só me mandar uma mensagem no direct. Para quem tá no Face, manda aí uma mensagem que eu mando. Lembrando, né, que esse e-book é para quem convive com crianças, né, para quem é familiar, pai, mãe que convive com crianças. Quem quiser, manda essa mensagem que eu encaminho o e-book gratuitamente. É um presente para vocês aí, para ajudar no dia a dia. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma coisa para falar. Vocês estão tão quietinhos hoje. Deixa eu ver. A Lucimar, acho que eu já tinha... Ah, tá. Ela quer ficar o tempo todo comigo. A Lucimar acrescentou aqui, né? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que todas essas dicas ajudem vocês. Que o emocionômetro também ajude. Então, mandem a mensagem que eu vou encaminhar para vocês. Não sei se hoje, talvez amanhã, né? Devido à correria, mas eu mando sim para vocês e eu espero que ajude vocês aí no dia a dia, tá certo? Outra coisa também, fiquem atentos que a partir de amanhã eu vou colocar aqui nas redes sociais também que eu vou abrir inscrições para a oficina online das emoções. É um projeto que eu faço com as crianças, tá? São encontros online, são encontros através de reuniões online com as crianças, onde eu trabalho as emoções com os pequenos, tá bom? Então, na oficina eles vão aprender sobre todas as emoções, vão aprender também recursos para lidar com as emoções, tá certo? E aí, a oficina inclui 3 encontros online. 2 encontros com a criança e 1 encontro individual com a família, para dar uma devolutiva sobre o que eu observei na criança durante a oficina, tá certo? Então, quem também tiver interesse, fique atento aí que essa semana
eu vou abrir as inscrições então. Tá certo, pessoal? Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, pela participação de todos. Lembrando, né, que a live fica disponível no Face e no Instagram. Então, se vocês conhecem alguém que não conseguiu acompanhar aqui online, que gostaria de estar assistindo, é só vocês encaminharem para as pessoas assistirem aí no horário que for melhor para elas, tá certo? Semana que vem, dia 15, terça-feira, né? Dia 15, às 8 da noite, nós vamos falar sobre depressão infantil, tá? Também é um tema importante para a gente pensar. A gente já falou sobre ansiedade infantil, vamos falar agora sobre depressão infantil. E eu vou falar bastante sobre o que nós temos que ficar atentos. O que eu tenho que observar na criança para perceber se ela está ou não precisando de uma ajuda, se ela está ou não passando aí por um processo de depressão. Já fica o convite, já convidem também mais pessoas para participarem aqui com a gente, tá certo? Um grande beijo e fiquem com Deus e até semana que vem, gente. Tchau, tchau, viu? A Lucimar colocou aqui, obrigada a você sempre, Deus te abençoe. Beijos, obrigada, Lucimar, amém, viu? Deus te abençoe também. Pessoal do Face, muito obrigada, boa noite para todos e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.